Como podemos ajudar a sua imobiliária de alto padrão a receber leads que compram imóveis milionários todos os dias e aumentar o seu faturamento? Bom, eu vou ir bem direto ao ponto e vou estar explicando para vocês como é que funciona a minha metodologia da minha agência que é específica para imobiliárias de alto padrão. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o porquê que a maioria das agências elas fracassam em aumentar o VGV das imobiliárias. Bom, basicamente, se você for fazer uma análise do mercado, você vai perceber que a maioria das imobiliárias elas estão usando uma mesma estratégia de panfletagem virtual. Isso porque a maioria dos gestores e das agências elas não são focadas no nicho imobiliário. Elas fazem anúncios para pizzaria, para estética e também fazem para o nicho imobiliário. E eles acabam fazendo a mesma estratégia de panfletagem virtual. Como é que funciona essa estratégia? Basicamente, eles definem um público para quem eles querem anunciar, criam um panfleto virtual com um monte de informações de catálogo que são irrelevantes para o público de alto padrão, com o intuito de vender um imóvel específico. E bom, vou trazer aqui um exemplo de como é que funciona essa panfletagem virtual na prática, para que vocês possam entender qual a diferença entre um criativo que traz conversão, que traz leads qualificados, para um panfleto virtual. Primeira coisa aqui que a gente vai pontuar, a localização ela é muito ampla. Você só consegue saber em que cidade fica, em que estado, mas você não consegue ter um ponto de referência de onde fica exatamente esse empreendimento. Uma das coisas boas desse panfleto aqui que a gente está vendo é que ele coloca a informação perto do mar, que essa sim pode ser uma informação relevante para o público de alto padrão. Mas se você for analisar o restante, não bate com as necessidades do alto padrão. Você pode ver que ele coloca algumas informações de catálogo, como vaga de garagem, o tamanho do apartamento e também o valor da entrada e o valor das parcelas. Por que isso se encaixa como um panfleto virtual? Essas informações elas não são importantes. Elas são importantes sim, mas não nesse primeiro momento, onde o lead ele ainda está muito frio. Então ele não sabe ainda se ele quer aquele empreendimento, se ele tem interesse naquele empreendimento, porque ele ainda não se viu morando naquele lugar, tendo aquele estilo de vida. Então um criativo que vai para um anúncio, ele não pode ter informações de catálogo. Isso daí tem que ficar para outra fase quando ele já está interessado. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria um anúncio no nosso método. Basicamente, a gente começa aqui com uma foto bonita do empreendimento da fachada. Essa foto poderia ser uma área de lazer, poderia ser a vista que tem do apartamento. Aí, logo após a foto, a gente já começa com um título destacando um ponto de referência específico e o estilo de vida que aquela pessoa almeja. Então, conforto e qualidade de vida ao lado do Parque Paraíba 2 e 4. Ou seja, com esse título, você já começa a criar a ideia para o lead de que ele vai morar perto de parques, com conforto e qualidade de vida. E aí abaixo a gente continua com informações que vão reforçar a ideia desse título chamativo. Como, por exemplo, vista definitiva para o mar, área de lazer completa no melhor do Bessa, destacando de novo a localização. O empreendimento ele fica próximo a supermercados e escolas. Nesse caso, a gente colocou a metragem porque o público que a gente está anunciando é para famílias com, no mínimo, 4 pessoas. Ou seja, o empreendimento ele tem que ter um tamanho bom para comportar essas 4 pessoas. Então, a gente optou, né, por destacar a metragem do empreendimento por ser uma informação relevante para o público de alto padrão. E logo abaixo a gente coloca uma chamada para ação para estar induzindo sempre o cliente a clicar no botão e entrar dentro do nosso funil. O próximo passo do meu método é a auditoria de funil, onde a gente vai estar analisando como é que o seu negócio está, como é que a sua imobiliária está funcionando hoje em dia, através de que métodos ela está fazendo para captar os leads. Já está concluindo os cadastros no CRM, o quão prático está sendo isso. O atendimento está sendo eficiente em qualificar os leads e também em marcar as visitas para, no final, acabar gerando essa compra do empreendimento ou do imóvel. E aí os critérios que a gente usa para cada uma dessas etapas é a qualidade do lead, se o lead está vindo em quantidade e em uma qualidade boa, o tempo de fechamento. Então, quanto tempo demora da captação até o momento da compra. Então, quanto tempo a sua imobiliária está demorando para conseguir fazer esse fechamento. E a gente também define os imóveis campeões. Essa parte é muito importante pelo fato de a gente, no começo, vai ter que descobrir quais são os imóveis que mais te trazem resultado. Ou seja, a gente começa com um número de imóveis maior, vai fazendo o teste de criativos, de anúncios, e vai validando quais são os imóveis que te trazem mais leads qualificados e em quantidade. Depois a gente vai ficar com esses imóveis campeões como isca. Mesmo que você não esteja vendendo aquele empreendimento específico, na parte do atendimento, você consegue indicar quais são os imóveis que mais atendem à necessidade daquele lead.
Outro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é a segmentação de público e o porquê que a maioria das agências, dos gestores de tráfego, eles acabam cometendo um erro. Bom, primeiro eu queria destacar para vocês que dentro do Facebook, do Google, a gente consegue fazer campanhas específicas para localizações específicas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma imobiliária que estava querendo anunciar especificamente para o Nordeste. Então a gente pesquisou ali quais eram as cidades com mais potencial no Nordeste e conseguiu fazer uma campanha específica para aquela localização. E também a gente consegue filtrar o nosso público através do comportamento que ela tem dentro das redes sociais. Ou seja, a gente consegue anunciar para as pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil, compradores envolvidos, as pessoas que fazem viagens frequentes, viagens internacionais. Então, com o tráfego pago, a gente consegue mostrar aquele anúncio que está com as informações relevantes para o alto padrão para um público específico que se encaixe no alto padrão. E agora eu quero destacar um erro muito comum que a maioria dos gestores e das agências elas cometem por não serem específicas do nicho imobiliário. Mesmo que a gente consiga filtrar o público, existem algumas informações que elas não são tão precisas dentro do Facebook, como, por exemplo, interesses na loja Tiffany, que é uma das lojas de alto padrão aqui do Brasil. Você realmente acha que existem 55 milhões de pessoas que estão comprando na Tiffany no Brasil? Ou seja, esse público aqui, mesmo que ele esteja falando que tem interesse, ele não é tão preciso. Então, são essas pequenas diferenças que apenas quem trabalha no nicho imobiliário vai acabar percebendo e fazendo você ter mais resultados, economizando seu dinheiro, né? E agora a gente começa o processo de qualificação de leads do marketing, também conhecido como MQL. A gente pode fazer esse tipo de qualificação através de duas formas, ou através de sites, ou através de automações no próprio Instagram ou num chat separado. Primeiro eu vou estar apontando aqui para vocês o do site. Basicamente, o lead ele vai clicar no anúncio, pode ser do Instagram, pode ser do Facebook, pode ser do Google. Ele vai clicar no botão, vai entrar no site. Dentro do site vai ter todas as informações relevantes específicas para o público de alto padrão que aquele empreendimento ou aquele imóvel específico tem a oferecer. E em todas as partes da página vai ter um botão de cadastro. Ou seja, o lead ele só vai chegar para o corretor depois que ele concluir um cadastro e depois ele já ter visto várias informações sobre o empreendimento. Ou seja, o corretor ele vai estar ali recebendo um lead muito mais qualificado do que se ele tivesse simplesmente clicado no anúncio e entrado em contato com ele através do botão, né? E o próximo passo para a qualificação de leads é através de automações. Como é que funciona? Basicamente, a pessoa vai ver o anúncio também, como no passo do site. A única diferença é que ela vai ser direcionada para uma conversa. Essa conversa ela pode ser num site específico ou também dentro do Instagram no direct. E como é que ela funciona? Basicamente, a gente vai estar filtrando as pessoas, fazendo algumas perguntas, como qual é o tipo de imóvel que você está procurando para investir ou para morar, qual é o valor da sua entrada que você tem disponível, até quanto é o imóvel que você está procurando. Então, depois dela concluir todo esse cadastro, o corretor ele vai ter uma lista das pessoas que concluírem esse cadastro e ele vai conseguir determinar quais são os leads que são qualificados para os imóveis de alto padrão que você está vendendo, ou se o lead é desqualificado. Se ele for qualificado, ele começa o processo de atendimento, e se ele não for, ele simplesmente exclui e não entra em contato. Se você chegou até aqui e a tua imobiliária tem um VGV menor do que 100 mil por mês, quer ter mais previsibilidade nas vendas de imóveis de alto padrão e se cansou de agências que te fazem perder tempo e dinheiro com panfletagem virtual, eu tenho uma proposta para te fazer. Aplique para receber uma análise detalhada sobre sua imobiliária, só clicando no botão abaixo, preenchendo o formulário de aplicação e se você for aprovado, você vai receber um vídeo de até 15 minutos falando especificamente sobre a sua imobiliária. Então clica aí no botão abaixo e faz a sua aplicação.